Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas, hoje conversando com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Ele em sua casa, eu na minha casa, segundo o que determinam os sanitaristas, a Organização Mundial da Saúde e quase todo o mundo. Quase, você sabe por quê, e será um dos temas, evidentemente, da minha conversa com o Dr. Felipe Santa Cruz. Dr. Felipe, recentemente, na semana passada, pela primeira vez na história desse país, houve um manifesto conjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação Brasileira de Imprensa, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Comissão ARNS e também da Associação Brasileira da Ciência, em nome da defesa da vida e pedindo um esforço unitário do país, governo federal, governos estaduais, governos municipais e cidadania em torno da defesa da vida, do combate à pandemia. Muito bem, o manifesto é magnífico, é um manifesto cidadão com C maiúsculo. Mas eu lhe pergunto, que efeito a gente pode esperar de uma atitude como essa diante dessa absoluta anarquia promovida pelo governo federal no que diz respeito ao combate à pandemia? Obrigado pelo convite, é um prazer falar contigo e com os teus espectadores, aqui de casa, né? Todos nós aprendendo essa nova dinâmica, então aqui desse nosso contato à distância. Mas eu quero dizer que a Ordem, já há mais ou menos 10 meses, tem se reaproximado de entidades que historicamente estiveram ao lado da advocacia nos momentos delicados da história do país. Nós já vislumbrávamos, falo pela Ordem, e sinto também que é esse o sentimento da CNBB, da Comissão ARNS, da ABI, da SBPC, de todas as outras entidades tão relevantes, Andifes, UNE, são entidades que já viam com preocupação esse, como dito ontem pelo ministro Gilmar Mendes, esse autoritarismo de botequim exercido por parcelas do entorno do presidente da República. Então, no primeiro momento, nós nos articulamos na defesa das instituições e reabrimos um diálogo mais atento de observância ao cotidiano, de manifestações mais alinhadas. E agora, todos nós surpreendidos por essa pandemia terrível, por essa situação que nos colhe num momento terrível, porque o Brasil já vinha numa situação econômica muito difícil, crescimento pífio, né, desemprego, ao contrário da maior parte do mundo, e aí é tomado por essa tempestade exatamente nesse momento tão frágil e pior, com um governo que, abstraído da qualquer discussão ideológica ou questão de seus arroubos autoritários que nos ofendem profundamente, é um governo notoriamente incompetente, ou seja, é um governo sem capacidade de articulação, é um governo que olha muito pouco além de seus próprios interesses políticos conjunturais. Então, diante dessa preocupação e da permanente intenção, pelo menos da sociedade civil, das entidades que representam, chamar à razão os governantes, e aí falo em sentido lato mesmo, todos aqueles prefeitos, governadores, deputados, senadores, deputados estaduais, todos aqueles que têm algum poder de mando, porque a chave desse enfrentamento está basicamente na mão do Estado, para que estejam à altura do momento, à altura do que se cobrará deles a história. Se o governo vai nos ouvir, o governo federal especificamente, eu tenho pouca expectativa, mas é importante dizer também que nós estamos prontos a tomar medidas concretas quando for necessário, recorrer ao judiciário
e as instituições, manifestar as nossas posições junto ao parlamento. Hoje mesmo eu estou solicitando uma reunião das entidades, desse conjunto de entidades, com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente Davi Alcolumbre e com o presidente supremo, o ministro Dias Toffoli. Nós estamos dizendo claramente que estamos aqui, representamos, sim, as nossas bases, mas representamos, acima de tudo, um pensamento democrático, construído com muito sacrifício ao longo do século XX, principalmente. Pois é. Aliás, o senhor citou a SBPC, que eu omiti por esquecimento como uma das entidades signatárias desse manifesto. Eu tive a informação de que hoje a ABI e a SBPC entraram apoiando a arguição de descumprimento de preceito fundamental interposto pela OAB junto ao STF, exatamente em relação a essa questão dos poderes do governo federal contrapostos aos poderes dos governos estaduais. Em que pé que isso está neste momento? Juca, nós somos extremamente cautelosos porque nós sabemos que o momento é muito delicado e não é um momento de ajuizamento de ações para toda e qualquer medida. Nós precisamos de execução e o judiciário não dará essa execução. Não é a pena da justiça que conseguirá dar capacidade de execução a prefeitos, governadores. É necessário um diálogo institucional que não está acontecendo, né? A crise nossa das relações federativas se dá pela falta de coordenação, que tende a se agravar ainda mais na medida que o ministro Mandetta vai perdendo também prestígio no governo e ainda era, digamos assim, um representante do bom senso junto a esse governo. Então, a nossa preocupação primeira foi acabar com as mensagens contraditórias do presidente da República. O presidente da República, pessoalmente, na nossa ação, no pedido de esclarecimentos do ministro Alexandre de Moraes, disse que seguiria as determinações da Organização Mundial da Saúde e disse mais, disse que o ministro Mandetta era seu ministro e, por conta disso, era parte do seu governo, era assim que pensava o seu governo. Nós todos sabemos que o presidente é useiro e vezeiro desse tipo de contradição, de dizer depois de dizer, e o ministro Alexandre de Moraes, apesar do governo não opor resistência ao nosso pedido dessa forma, ele deferiu uma liminar determinando essa competência de estados e municípios e preconizando dois pilares, né? O pagamento, a garantia de renda mínima aos que precisam mais, microempresários, autônomos, precarizados do nosso mundo do trabalho, e, na outra ponta, a questão da saúde, que vem em primeiro plano na defesa da vida, né? Na defesa da vida e do próprio texto constitucional. Então, há essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e, para nossa perplexidade, o que mostra a falta de coerência que a coisa vem sendo tocada pelo governo federal, eu hoje soube que eles vão recorrer da liminar. Não faz o menor sentido esse recurso, na medida que a liminar nada mais faz do que reafirmar, apenas por segurança jurídica, né? Porque há muitos entes envolvidos, todo o elenco de afirmações que o próprio governo, na petição assinada de próprio punho pelo presidente, elaborada pela AGU, a petição que foi juntada ao nosso processo. Então, esse cuidado que nós temos, e nisso nós também estamos articulados com essas entidades, a quem agradecemos a solidariedade. Eu sempre gosto de explicar a quem nos vê. Eu estou gravando esta entrevista com o Dr. Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na quarta-feira 15. O programa vai ao ar na quinta-feira 16. Não sabemos se ainda com o ministro Mandetta formalmente à frente do Ministério da Saúde ou se já fora, até porque nesta quarta-feira já houve demissão, renúncia de membro importante da equipe dele, exatamente em função da expectativa da sua queda. Aí lhe pergunto o seguinte, doutor Felipe, na terça-feira, o Washington Post fez como editorial uma grave acusação contra o presidente Bolsonaro,
listando aqueles líderes mundiais que não estavam tratando a pandemia com a seriedade que devia, diz que o presidente Jair Bolsonaro é o pior deles. Pior até do que o maluco lá da Nicarágua, o Daniel Ortega, que, além do mais, não apenas não dá bola para a pandemia, como sumiu. Muito bem. Lhe pergunto, em última análise, isto pode reverberar como uma ação internacional, num tribunal internacional, que acuse Jair Bolsonaro de estar, digamos, na contramão, quase como um genocida? Juca, eu tenho que ser muito leal no meu comentário. Eu sou um crítico, quanto mais, um crítico absolutamente consciente das fragilidades do governo Jair Bolsonaro e principalmente das fragilidades do presidente. O presidente é, provavelmente, na história republicana, o presidente com menor preparo, com menor capacidade de enfrentamento de crises. O presidente é um homem que não tem apreço pela ciência, não tem apreço pela literatura, não tem apreço pelo estudo. Nós elegemos, alguns entendem que é o homem médio, eu não acredito nisso, nós elegemos pela primeira vez alguém que não se destaca no seu grupo. Foi mau militar, foi um militar punido por não ser um militar de carreira competente, foi um deputado absolutamente secundário, um deputado do chamado baixo clero, e aí no que há de mais prejudicial nisso, ou seja, passou anos em Brasília sem somar nada, a não ser polêmicas e acusações. É uma pessoa com apreço absolutamente justificável à memória de torturadores. Então, assim, ele tem um conjunto de características que, por si só, são terríveis e agora se destaca, inclusive, internacionalmente, porque, diante da própria limitação, o presidente não tem capacidade de se reinventar. Eu queria que agora o senhor respondesse a uma questão que vai ser posta pelo secretário adjunto da CUT Nacional, o famoso Greg. Sou Greg, secretário adjunto de comunicação da CUT Nacional. Nós vivemos num período de incertezas e de insegurança muito grande, seja pela crise pandêmica que a gente está vivendo, com esse vírus aí que ninguém sabe para onde vai, ou seja por um processo anterior de descrédito das instituições, de desrespeito às leis existentes. Então, assim, como a gente pode reagir frente a esse desrespeito total à nossa Constituição, onde diariamente é rasgada e jogada na lata do lixo, onde se retira todo o processo de direito? Como a gente pode fazer para poder com que haja regulação das ações, inclusive dentro do judiciário? Tem como criar elementos que fiscalizam as ações de juízes, que mostram-se atualmente muito tendenciosos e muito políticos, inclusive, tomando partido nos processos, haja vista a própria Operação Lava Jato, que tomou partido nesse país. Então, assim, como a sociedade pode fazer para reagir a essa situação que a gente vê hoje diante do judiciário? Com todos os problemas que nós temos, e eu sou, por natureza, uma pessoa otimista, né? Com todos os problemas que nós temos, com toda a dificuldade que vivemos nos últimos meses, as instituições brasileiras seguem funcionando. É óbvio que elas carecem de aprimoramento, esse aprimoramento é parte da nossa batalha cotidiana. É claro que nós não concordamos com o aparelhamento de setores do Ministério Público, com setores do Poder Judiciário. É claro que nós queremos um Poder Judiciário imparcial, um Poder Judiciário que efetivamente cumpra a lei e a Constituição, mas nós temos uma série de exemplos positivos também nos últimos meses. Nós temos um judiciário atento, nós temos entidades que têm capacidade postulatória. Tudo isso é fruto do mesmo embrião, que é a Constituição de 88. Ela é a resposta do povo brasileiro, é a Constituição das Liberdades, é a resposta a décadas de autoritarismo. Então, ela, com todas as suas limitações, porque seria impossível ler o futuro, ela tem um embrião de garantias que vem se mostrando muito resistente, muito resistente. E acho que, mais uma vez, esse embrião de garantias vai dando provas de que será capaz de, dentro da Constituição, com a nossa vigilância da sociedade, da população,
nós seremos capazes de superar essa crise, sim, e aprimorar as instituições. Doutor Felipe Santa Cruz, a pergunta agora é de Cecília Negrão, jornalista do Sindicato dos Bancários. Sou Cecília Negrão, jornalista do Sindicato dos Bancários de São Paulo. E minha pergunta é, apesar de toda a conjuntura política que vivemos nos últimos anos, com a mudança do papel do Estado para um projeto de concentração de renda, um Estado mínimo, com a retirada de direitos dos trabalhadores, com a diminuição do investimento em saúde e educação, muitas pessoas, e eu vejo isso na categoria bancária, que tem uma média de 37 anos, não tem consciência da política, não tem o entendimento da importância da luta coletiva com seus sindicatos. E minha pergunta é, como é que vocês da Ordem analisam e veem isso entre a categoria, entre os advogados, principalmente os mais novos? E como mobilizar, informar, né, essas pessoas para que tenham uma formação melhor e ideais como democracia, saibam da importância de um Estado democrático de direito, direitos humanos. Como é que vocês analisam e se organizam para essa luta? Eu defendo que a solução para esse problema é educar, educar e educar, né? Nós já vimos, e veja como é o destino, eu falava aos estudantes de direito que eu estava impactado ao conhecer estudantes de direito e até advogados, para minha tristeza, que defendem o autoritarismo, não compreendem que não existe advocacia em ditaduras plena, né? Não tem como advogar plenamente com a população calada e amordaçada, ouvindo estudantes de direito que são contra direitos sociais, né? Então eu dizia que isso era uma contradição tão profunda, e veja como o mundo não tem como fugir das circunstâncias maiores do mundo. O mundo agora vai passar por uma grande discussão sobre esse modelo de concentração de renda desmedido, esse modelo de riqueza na mão de poucos, esse modelo de precarização onde todos viraram algoritmos. O mundo vai querer discutir isso, e aí é o lado positivo de sermos periféricos. As nossas elites, historicamente, resistem às coisas boas quando elas vêm de fora, como resistiram à libertação dos escravos. Mas a gente aqui dentro tem que, todo dia, continuar fazendo o que fazer. Educar, defender e dizendo agora que, olha, o mundo todo está vendo a mesma coisa que alguns aqui insistem em não ver. Doutor Felipe, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida com a pergunta da sindicalista Duda Quiroga, aí do Rio de Janeiro. Até já. Vamos então agora à pergunta da sindicalista Duda Quiroga. Olá, Juca Kifuri, parabéns pelo programa. Eu sou Duda Quiroga, vice-presidenta da CUT Rio de Janeiro e da coordenação da capital do Sindicato Estadual de Profissionais da Educação do Rio, SEP. Desde o início dessa pandemia, a gente tem observado que, de um lado, está o presidente da República indo de encontro ao posicionamento da Organização Mundial de Saúde, do próprio ministro da Saúde do governo dele. E do outro, os governadores, os prefeitos, adotando medidas de isolamento social, que são aquelas orientadas pela Organização Mundial de Saúde, inclusive. Mas ficamos o tempo todo receosos e receosas se existe a possibilidade, de fato, do presidente ou do seu ministro da Justiça poderem reverter o que está sendo definido pelos governos estaduais e municipais. Eles têm esse poder, eles podem reverter uma decisão do governante local que está sendo responsável com a vida das pessoas? O Supremo, na nossa ação, já determinou, tudo bem que ainda através de liminar, que essa competência na defesa da saúde é uma competência concorrente, que eles deveriam estar trabalhando em articulação, em coordenação nas suas diferentes competências territoriais. Então, a nossa preocupação é apenas essa, é a principal, é a vida, é defender acima de tudo a política que hoje é a única que está sendo vista no mundo todo como capaz de nos dar esse tempo necessário para enfrentar essa tragédia,
essa pandemia e, claro, dentro do possível, aqui e ali, nós também necessariamente teremos que tomar novas medidas. Eu vou dar um exemplo. Parte fundamental do acompanhamento dessa luta contra a pandemia se dá com a liberdade de imprensa. Hoje, no Brasil, a liberdade plena de imprensa que nós conquistamos. O governo, no início dessa crise, tentou, através de medida provisória, limitar a lei de acesso à informação. Ora, num momento desses é que nós todos temos que ter acesso à informação, inclusive para acompanhar os gastos públicos e a eficiência desses gastos públicos. Nós moramos no país que lembra a música de Luiz Gonzaga, onde se roubou muito dos flagelados da seca, onde se desviou muito de iniciativas de caridade, e nós precisamos de transparência. Então, a Ordem também foi pontualmente ao Supremo e também conseguiu uma liminar garantindo a plena efetividade da Lei de Acesso à Informação. Nossa tarefa é estar vigilante, cobrando das autoridades a observância da lei e da Constituição. Então, doutor Felipe, uma coisa que me angustia é a seguinte: a gente sabe que na história dos golpes neste país sempre foram esgrimidos argumentos jurídicos, né? Em 64, foi dito que o presidente João Goulart não estava mais no país, portanto, havia vacância do cargo, e o senhor Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, assumiu a presidência por poucos dias, até que se consumasse o golpe com a eleição indireta do Marechal Castelo Branco. João Goulart estava em Porto Alegre, não estava fora do país. Agora, para o impeachment da presidenta Dilma, inventou-se o argumento das pedaladas fiscais, né? A pergunta é bem objetiva. O senhor teme que, no surto autoritário de alguém que, como o senhor já disse, idolatra um torturador como Brilhante Ustra, haja uma tentativa autoritária deste tipo, com uma justificativa legal, que seja calamidade pública, uma tentativa de um golpe que, enfim, bote por terra definitivamente as conquistas tão duramente conquistadas pela sociedade brasileira? Eu temo sim, Juca. Eu vejo com muita clareza desde o início do governo uma escalada de discurso autoritário, a prática fascista de perseguição aos inimigos. Eu mesmo fui objeto de uma campanha absolutamente absurda de perseguição. Jornalistas são objeto do tal escritório do ódio. Eu acho que foi montado uma estratégia miliciana, uma estratégia fascista no seu espírito de tomada de poder. Acima de tudo, é uma turma que não nega em momento nenhum, não se censura em dizer que o desejo maior é a tomada do poder total, do poder absoluto. O que eu vejo é uma sociedade resistindo, o que eu vejo com bons olhos mesmo campos que eu não penso igual muitas vezes, mas no Congresso muitas vezes eu divirjo de pensamentos políticos, mas vejo nesse campo a certeza da democracia, vejo 70% dos brasileiros apoiando a democracia, eu vejo que nós somos maioria, né? Eu vejo que nós somos maioria e que nós temos que chamar todos que possam, em algum momento, se embevecer ou se deixar levar por esse canto da sereia, principalmente as Forças Armadas brasileiras que se reconstruíram após a ditadura militar, reconstruíram o seu prestígio na sociedade, que elas também devem ser, nesse momento, salvaguarda desse processo do Estado Democrático de Direito. Quando o senhor faz referência ao que houve com o senhor, a perseguição que houve com o senhor, para quem não sabe, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil é filho de um desaparecido político, de um líder estudantil que não tinha envolvimento com a luta armada, que foi preso em 1974, o doutor Felipe tinha 2 anos, e desapareceu. Até hoje não se encontrou o corpo do líder estudantil Fernando Santa Cruz. Muito bem. Este capitão Corona, que vive no Palácio da Alvorada, fez uma brincadeira de péssimo gênero, de péssimo gosto,
e dizendo que sabia. Se o doutor Felipe quisesse saber como o pai havia sido morto, ele sabia como. Muito bem. Diante desta coisa também que o senhor já se referiu, da necropolítica que caracteriza este governo. Temos um ministro, Osmar Terra, candidatíssimo a substituir o ministro Mandetta, cuja mulher foi presa e torturada exatamente pelo senhor Brilhante Ustra, pelo coronel Brilhante Ustra, ídolo do presidente da República. Eu lhe pergunto, doutor Felipe, o senhor é capaz de imaginar o relacionamento de um ministro de governo com um presidente que idolatra quem torturou a sua mulher? É terrível, Juca, e aí que eu acho que é o grande ponto que a gente tem que construir essa convergência entre os democratas do Brasil, sejam eles de direita, de esquerda, de centro. Esse divisor de águas é a história do autoritarismo brasileiro, é como ele concentrou renda, é como esse autoritarismo foi responsável pela morte de milhões de brasileiros pela fome, pelo abandono, pela ignorância. Essa luta maior que nos une. E aí une a todos nós que resistimos. O meu caso específico, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que nasceu no exílio, tantos que têm exemplos de resistência democrática na sua história pessoal. Eu acho que esse é o grande ponto de união, mas acho que é a hora também de um passo a mais, sabe, Ju? Eu sou muito cauteloso sempre que eu falo por uma grande entidade, uma entidade com mais de 1.200.000 advogados, uma entidade que tem uma história muito grande na nossa história política, tem um prestígio, tem 66% de aprovação, segundo uma pesquisa recente da Associação dos Magistrados, ou seja, é uma pesquisa que não foi nossa. Eu tenho muito cuidado para não parecer conjuntural e partidário, mas eu acho que um passo a mais tem que ser dado, que é esse passo do repúdio veemente, sabe, Juca? Eu acho que nós, dentro do espírito democrático, o que nos caracteriza, somos tolerantes. Eu me acho uma pessoa muito tolerante, é da minha natureza. E a nossa tolerância ela está favorecendo a manipulação desses setores radicalizados e golpistas. Então, por exemplo, tem que se dizer ao ministro Osmar Terra que assumir um ministério desse governo, assumir o ministério do homem que defende a memória do carrasco que torturou a sua própria ex-esposa é um sinal de caráter. É um grave sinal de caráter, é um grave sinal de que se coloca o poder acima dos princípios, é um grave sinal que se coloca a vaidade, que se coloca tudo que é de pequeno nesse tipo de processo político. Eu quero fazer apenas um registro e dar um nome às pessoas, porque a ex-mulher do ministro Osmar Terra, então militante do PCdoB, doutora Mônica Tulipan, psicóloga, com belíssimo trabalho feito com crianças autistas, e uma mulher de muita grandeza, que recentemente, ainda no governo Dilma Rousseff, foi homenageada pela Comissão Nacional da Verdade no dia 8 de março, no Dia da Mulher. Dito isto, eu lhe pergunto, e a situação dos presídios? Terrível. E que o ministro Moro parece estar empurrando com a barriga. Terrível. Nós oficiamos várias vezes ao Ministério da Justiça, estamos tentando montar estruturas de teleconferência que começaram a serem, como tudo que está acontecendo no Brasil, começaram a se resolver a partir dos estados, exemplo do Maranhão, do Paraná, quer dizer, e aí deixo claro, governadores de esquerda, governadores de direita, com iniciativas positivas, cuidando dos seus presídios. Nós temos uma situação dramática nos presídios. O índice de contaminação de tuberculose no presídio brasileiro é 30 vezes superior à média da população. Nós sabemos que na hora que essa pandemia chegar aos presídios, nós vamos ter, na verdade, um genocídio, e é terrível assistir o discurso demagógico, o discurso que protege bases eleitorais do ódio, evitando enfrentar de frente este problema, enfrentar com coragem. Houve uma resistência a uma recomendação
O CNJ editou uma recomendação, quero parabenizar o ministro Dias Toffoli, é que o juiz, no caso concreto, pudesse apreciar se não era o caso de prisão domiciliar, ou seja, ele não mandou soltar as pessoas. Isso gerou fake news, isso gerou exploração política, um show de horrores, um show de horrores. Mas é o que eu disse no início. Tudo isso, Juca, tudo isso vai ser olhado pela história. Então, aquele secretário de penitenciária que, nesse momento, optar pela demagogia, vai ter que responder pelos corpos, vai ter que dizer às famílias o que ele fez. A história ela é inclemente. A história foi buscar quem eram os carrascos dos campos de concentração. Não ache que a sua função é uma função menor e que ela não vai responder. Nos momentos de tragédia, a história é inclemente. Todos aqueles que nos assistem e estão em posição de mando ou de comando, tem que pensar nisso. Eu quero ainda colocar uma questão que diz respeito a, digamos, às populações periféricas, com uma pergunta do jornalista da Rádio Brasil Atual e aqui da TVT, o Cosmo Silva. Olá, eu sou o Cosmo Silva, sou jornalista da TVT e da Rádio Brasil Atual. Dr. Felipe Santa Cruz, a minha pergunta vai no sentido de esse atual momento vivido no Brasil e no mundo, né, com essa pandemia do coronavírus, como a OAB, como os advogados de todo o Brasil podem ajudar a população mais periférica, a população que está mais vulnerável à contaminação e, por que não dizer, aos riscos de óbitos por conta do coronavírus. Há uma preocupação do OAB e dos advogados para atender essa população mais vulnerável, para que essa população não seja afetada ainda mais com a falta de direitos e a invasão também, por que não dizer assim, das autoridades. Enfim, tem essa preocupação, como a OAB, como os advogados podem ajudar essa população mais vulnerável em todo o país. O advogado nada mais é do que a voz dessa população. No Brasil, que ainda não tem uma defensoria pública organizada em todo o país, a advocacia ela é o porta-voz, ela é a porta-voz da cidadania, é a porta-voz principalmente de quem precisa mais. Quais são as nossas preocupações nesse momento? Primeiro, nós estamos discutindo com o Poder Judiciário o funcionamento do próprio Poder Judiciário. Nós temos limitações de capacidade de internet, limitações de capacidade de acesso aos processos eletrônicos, os prazos foram suspensos até o dia 30 de abril, e nós estamos discutindo com o CNJ, sem quebrar a política de isolamento, formas de dar efetividade, celeridade aos processos. No primeiro momento, uma fórmula foi priorizar pagamentos, alvarás, RPVs, decisões judiciais que gerem renda, que liberem renda para a população. Nós estamos lutando também no Congresso para que não passe o calote dos precatórios, porque o precatório nada mais é do que uma decisão judicial que é devida por transitada e julgada a uma professora aposentada, a uma viúva, são verbas alimentares que, nesse momento, são indispensáveis para essas parcelas da população. Então, nós temos o trabalho de garantir o retorno do próximo à normalidade para que a advocacia possa trabalhar no atendimento dessas populações. Uma preocupação nossa, Juca, e é uma avaliação minha e do CNJ, é que nós teremos de 20 a 30 milhões de processos oriundos dessa crise. Empresas que quebraram, famílias que estão se dividindo, se separando, empresas de recuperação judicial, por aí vai, todos os dramas que ligam uma crise tão profunda. E nós temos que construir soluções como negociação, mediação, conciliação, formas alternativas de solução desses conflitos com a participação dos advogados, com acesso à população, para que nós não tenhamos também um colapso da estrutura do judiciário que já está sobrecarregado historicamente. Muito bem. Vamos fazer um novo breve intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevistas, conversando hoje com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz. Ele na casa dele, eu na minha, todos obedecendo o chamado
isolamento social, segundo as regras da Organização Mundial da Saúde. Doutor Felipe, há uma polêmica em torno do controle dos celulares. Me parece uma polêmica forjada. Eu acho muito curioso quando eu vejo os defensores do autoritarismo bravos em nome do direito de ir e vir e da privacidade, quando, na verdade, a gente sabe que este controle dos celulares é apenas para verificar aglomerações e não para ter dados dos donos dos celulares. Mas, enfim, criou-se o conflito, não é? Uma dividida na zona do agrião, como diria João Saldanha. Qual é a sua visão em relação a essa questão? Para mim, isto pode? Para mim é mais uma falsa polêmica, Juca. Eu acho que é um argumento retórico, é apenas para contrapor a questão do autoritarismo. É óbvio que em momentos de pandemia e de exceção, a gente tem que estar sempre atentos a uma redução das liberdades e garantias individuais. Historicamente, você citou o exemplo brasileiro ao longo do século XX, a capacidade dos juristas conservadores do nosso país. Como eu digo sempre, nenhum deles lembrado como herói, né? Como grandes juristas até que foram, né? Mas criaram um AI-5 baseado na força revolucionária do ato revolucionário. Nós sabemos que as estratégias jurídicas também servem aos ideais autoritários. Mas nós temos um campo que claramente é de vigilância, então devemos estar vigilantes, mas sabendo que não vislumbro nenhum tipo de redução grave de garantias individuais, e sim apenas essa ponderação que se diz entre direitos e princípios do que está envolvido. Saúde, liberdade. É óbvio que no momento de exceção sanitária, como estamos vivendo, de saúde, nós temos uma redução, um ajuste desses limites. Eu sei que não é exatamente o seu papel, mas vamos lembrar sempre, o senhor está sentado hoje numa cadeira em que já se sentou alguém como Raimundo Fauro, um intelectual que deu uma contribuição inestimável à sociologia, às questões jurídicas neste país. Quando a gente vê, doutor Felipe, o governador Ronaldo Caiado romper com o governo federal, quando a gente vê o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, romper com o governo Bolsonaro, quando a gente vê o governo de São Paulo rompendo com o governo Bolsonaro, podemos identificar claramente uma ruptura à direita no Brasil, até à extrema-direita? Eu acho que podemos identificar, acima de qualquer coisa, a falta de capacidade de diálogo desse governo. Não é nem capacidade, intenção. É um governo que não buscou dialogar com ninguém, né? É o presidente da República, como eu disse, que simboliza como poucas vezes na história do Brasil, assim, o atraso, a falta de coerência, a falta de estudo, a falta de apreço às liberdades, a falta de apreço à legislação pátria, à Constituição, à história do Brasil. Então, o presidente nunca buscou construir diálogo efetivo com os governadores, seja de direita ou de esquerda. O presidente criou uma situação... Eu sou filho do Nordeste, minha família, meu pai era nordestino. O presidente criou de saída uma separação no Brasil, dizendo que o Nordeste era menos, que o Nordeste não lhe interessava. É o presidente da divisão. Ele colhe hoje a divisão que ele plantou, né? O que eu acho que nós não podemos ser em momento nenhum omissos ou levianos na análise da importância do cargo que ele ocupa, né? A força simbólica que tem a presidência da República no Brasil, e que até o último dia de governo do senhor Jair Bolsonaro nós vamos ter que estar vigilantes com todos os democratas do Brasil, sejam eles de qualquer linha ideológica.
Aliás, isso me sugere uma outra pergunta, quase uma provocação. Porque ontem um repórter perguntou ao governador do Maranhão se ele era a favor ou contra a cloroquina. E ele respondeu: meu filho, aqui no Maranhão quem receita remédios é o médico. A OAB tem uma posição em relação à cloroquina? Ouvir os médicos. A nossa, eu tenho dito aos jornalistas amigos, aqueles que me ligam, dizendo, olha, é a hora de ouvir menos os advogados e mais os médicos. Né? Hoje é a hora da ciência, né? Mais do que nunca. E eu acho uma coisa muito interessante ser dita aqui, se você me permitir, Juca, claro, que não é uma questão de esquerda ou de direita. Nós temos, pela primeira vez, um governo que se orgulha de ser um governo de mediocridades. É um governo de pessoas que não são os mais destacados das suas carreiras. Né? Vamos dar o exemplo do Flávio Dino. Ele foi o primeiro colocado no concurso que o ministro Moro foi 15º. Nós não temos governo dos melhores, sejam eles de direita, de esquerda, dos mais técnicos, dos mais formados. Se há algo que nós podemos fazer como ajuste entre nós todos os que pensam o Brasil de forma diferente, é que não é possível ocupar os locais de mando, os espaços de poder num país que depende tanto do Estado, com pessoas que não estão à altura do desafio, com pessoas como esse ministro da Educação, que eu até parei de falar mal, porque ele se fortalece, na medida que ele envergonha o Brasil, ele se fortalece. Pessoas como esse nosso chanceler, que é uma coisa bizarra, é um espetáculo de traição a tudo que representa o Itamaraty. Eu sou de uma geração, Juca, eu fui bom aluno, eu e minha esposa, eu era um aluno dedicado, mas eu, na minha geração, eu ia tomar minha cerveja e tinha aquele amigo meu que não ia tomar cerveja, que falava 5 línguas e que nós sabíamos que estava se preparando para ir para o Itamaraty. O Itamaraty tem no Brasil, na área jurídica, na consciência, na mentalidade do povo brasileiro, um valor superior. É muito triste ver os piores quadros, os quadros sem brilho. E aí não é um julgamento ao caráter, não é um julgamento, é a incapacidade de formação, a incapacidade de estudo. Ele não estudou na hora que deveria ter estudado, ele não possui um acervo de soluções técnicas capaz de dar conta desse seu desafio no momento que exerce um cargo de ministro, por exemplo. Doutor Felipe, o governo liberou a renda básica emergencial, mas a semana começou com filas e mais filas nas agências da Caixa Econômica Federal e da Receita. Minha pergunta é a seguinte: existe proteção legal para quem não conseguir ter acesso àquilo que tem direito? Existe. Como é que se dá isso? Existe, através de ações coletivas que já estão sendo trabalhadas nas defensorias, na Ordem dos Advogados, através da advocacia no país inteiro, né? O Poder Judiciário tem que dar respostas a isso. Nós estamos, por exemplo, porque nós somos esse canal, essa correia de transmissão. Eu estou permanentemente cobrando, por exemplo, de Banco do Brasil e Caixa Econômica, porque, veja, Juca, são 2 bancos que eu estou descobrindo que não são bancos públicos, não são bancos, não estão com o espírito público como pauta, né? Então, criam burocracias, estabelecem ritos extremamente desfavoráveis à população, não liberam alvarás que o judiciário tem produzido, compreendendo o momento. Então, nós estamos cobrando publicamente dessas entidades. Vamos olhar no caso concreto, como já estamos fazendo, e também, digamos assim, em lesões que sejam lesões de aspecto coletivo. Existe todo um acervo jurídico, legal, capaz de dar respostas a isso. O que não há, e aí eu disse isso numa outra resposta, é óbvio que a velocidade é inferior ao necessário. Então, por isso que as medidas judiciais devem ser acompanhadas das cobranças político-institucionais, porque nós estamos correndo contra o tempo. As pessoas não têm como ficar em casa. Então, não adianta depois, beneficiado pela própria incoerência, pela própria omissão, o governo voltar a construir um discurso que era impossível manter o isolamento, na medida que é ele que não tem a mesma agilidade para atender esse setor da população, como teve o Banco Central, por exemplo, ao liberar 1 trilhão e 200 bilhões aos bancos em menos de 24 horas, garantindo, não estou nem criticando, garantindo a liquidez do sistema financeiro,
que é importante nesse momento, mas essa agilidade não está se repetindo quando se aplica aos mais pobres. Pois é, o senhor já fez referência a isso, mas quanto mais as questões aparecem, mais eu me preocupo. Provavelmente nós vamos assistir a um colapso da justiça no Brasil diante de tantas demandas. Não? E ainda mais que eu suponho que a justiça, que já é lenta, está em um momento de home office. Isso tudo vai dar no quê? Quer dizer, podemos ter, ao mesmo tempo de um colapso do serviço de saúde, um colapso da justiça no Brasil? É por isso que a grande tarefa nossa é possibilitar formas de solução desses conflitos que sejam coletivas, através de demandas que não sejam demandas repetitivas. A grande dificuldade desse momento é buscar formas de solução do conflito que sejam diretas. Nós já estamos contribuindo com o CNJ com isso, através de um estudo, de um canal direto de conciliação e mediação desses conflitos. Os estados vão precisar disponibilizar acesso direto a esse tipo de acordo, que não precisará gerar necessariamente um processo, porque o judiciário já tem 80 milhões de processos. Como eu disse, já vinha no momento, há 2 anos, com redução de 20% do seu orçamento, já vinha esgotado, e é óbvio que essa explosão de demandas vai, claro, estamos falando da vida num lugar, mas estamos falando também do direito, e o direito atinge a vida. Vai gerar o mesmo colapso que nós podemos ter no sistema de saúde, porque nós já temos um sistema judiciário esgotado e trabalhando no seu limite. Doutor Felipe, uma outra questão mais pessoal. O senhor ainda estava nos bancos universitários quando o doutor José Carlos Dias já era um resistente, defensor de presos políticos aqui em São Paulo, da Comissão de Justiça e Paz, conduzida por D. Paulo Evaristo Arnes, que virou nome agora de uma comissão presidida pelo Dr. José Carlos Dias, que é daquelas figuras que eu sempre gosto de citar, a exemplo do que fazia o Brecht, daquelas figuras imprescindíveis. Como é para um jovem como o senhor, de 48 anos, hoje está na mesma trincheira de um senhor octogenário como o Dr. José Carlos Dias? Uma aula, né? Eu acho que o maior do que a gente pode retirar disso é o compromisso do ministro com as liberdades, a paixão, né? A paixão que não se apaga no coração de quem professa uma série de valores de forma coerente ao longo de uma vida. Óbvio que eu me emociono, óbvio, ele foi advogado da minha família, ele foi... Então, por uma série de razões, é uma aula e um orgulho para mim. Como o senhor disse, las tantas, que o senhor é, antes de mais nada, um otimista. Como é que o senhor acha? Eu sei que essa é a resposta de que vale $1 bilhão, mas como é que o senhor acha que o Brasil e o mundo vão sair desta pandemia? O senhor acha de fato que a gente vai poder pensar em construir uma sociedade menos voltada para o próprio umbigo, que dê o devido valor ao sistema público de saúde? Não sei se o senhor teve conhecimento, eu tive conhecimento disso ontem, dessa carta ontem. O Jimmy Carter mandou no ano passado uma carta para Donald Trump, dizendo o seguinte: olha, Trump, você está dizendo que a China é a nossa grande concorrente e que a China pode até nos superar. Você tem razão. E sabe por quê? Porque enquanto nós, nos últimos 30 anos, gastamos 300 bilhões de dólares em guerras, porque nós somos o país mais guerreiro do mundo, nos metemos em todos os conflitos do mundo inteiro, a China, nos últimos 30 anos, não se meteu em nenhuma guerra. Se nós tivéssemos posto esses 300 bilhões na saúde pública, nos trens-bala, nos transatlânticos a jato pelo oceano,
estaríamos vivendo num país melhor. O senhor acha que isso vai fazer algum efeito na cabeça das pessoas? Eu sou um otimista, mas eu reconheço que tudo na história da humanidade é fruto de embate, de disputa. Não tem jeito. Aqueles que acreditam no mundo excludente, que não acreditam na solidariedade, aqueles que não acreditam no valor da igualdade, continuarão não acreditando e continuarão a buscar argumentos que justificam a maior riqueza e a maior pobreza. O que há, eu não tenho dúvida nenhuma, é que o mundo se viu de novo, e isso não tem jeito, Juca, são as tragédias, são as guerras, são os momentos de privação que ensinam ao homem o valor da humanidade, a sua fragilidade e, ao mesmo tempo, a sua força, a força que cada indivíduo tem. Então, eu não vejo como seja de outra forma que valores como direitos sociais, direito das minorias, olhar por quem tem menos, garantir as populações indígenas, que esses valores vão ser retomados, né, de alguma forma, por essa visão de que somos todos humanos, absolutamente frágeis, diante de algo muito maior que não compreendemos. Agora, que haverá disputa, eu não tenho dúvida nenhuma. Doutor Felipe Santa Cruz, infelizmente chegamos ao fim do Entrevistas de hoje. Eu lhe agradeço muitíssimo pelo tempo, e eu sei o quanto o senhor está sobrecarregado de conversar com a TVT. Muitíssimo obrigado. Sou seu fã, é um prazer, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Você sabe que o Entrevistas volta na próxima quinta-feira, 10 horas da noite, aqui na TVT, canal 44.1 em São Paulo, no YouTube, a qualquer hora. Lembro também aquilo de sempre, mesmo nas piores situações, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,